Muito bem-vindo, meus queridos, a mais um culto radiofônico, Projeto Multiplicação, a igreja fora das quatro paredes. Nós estamos aqui para realizar um culto de louvor, de adoração e gratidão ao Senhor nosso Deus e também para edificação das vidas, aquelas pessoas que são impossibilitadas de frequentar um templo, de ir aos cultos nas igrejas. E também aqueles que vão, mas que pode ter um reforço através deste programa. É sempre bom mais um culto na nossa vida, porque todas as vezes que cultuamos ao Senhor nosso Deus, Ele tem algo novo para nós. Deus é Deus de novidades. Todos os dias Ele tem coisas novas, tanto que a palavra dEle se renova todas as manhãs. Então, neste momento, nós vamos meditar na palavra de Deus e eu quero trazer uma mensagem nesta tarde com o tema Testemunhas de Jesus Cristo, a igreja que Deus quer. Sabe por que, meus queridos, veio à minha mente, ao meu coração trazer esta palavra? A igreja, Testemunhas de Jesus Cristo, a igreja que Deus quer. Porque, infelizmente, meus queridos irmãos, nós estamos vendo verdadeiros abusos hoje. Pessoas que eu não sei que espírito opera nessas pessoas, que eles estão brincando com as coisas de Deus. Pessoas que estão levando assim por um lado que não tem absolutamente nada a ver com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que Martinho Lutero foi levantado por Deus para reformar a igreja? Porque naqueles dias a igreja estava nessas condições, um caos, um verdadeiro caos, um governo humano corrompido, ímpio, totalmente corrupto, então não teve outra alternativa a não ser reformar a igreja, começar tudo de novo através de servos de Deus, porque sempre há, em todo o oba-oba, em toda bagunça, sempre tem alguém que realmente está nos pés do Senhor Deus. Então, por amor a estes, Deus socorre a igreja. Só que, lamentavelmente, nós sabemos que até para cumprimento da palavra de Deus, o tempo do fim vai ser assim mesmo. É por isso que todo crente tem que ter a Bíblia, tem que ter um exemplar da Bíblia Sagrada, tem que ler, tem que estudar, tem que meditar, para não ser levado por ventos de doutrinas, por mentes malignas, por homens corruptos. Corrompidos e corrompedores, eles estão a serviço de Satanás, infiltrado na chamada igreja do Senhor. Não é mais igreja do Senhor, não tem nada a ver, mas é necessário. Então, por isso veio este tema, Testemunhas de Jesus Cristo, a igreja que Deus quer. Essa é a igreja que Deus quer. Deus não está preocupado com denominações, Deus não está preocupado com convenções, porque isto tudo faz parte, mas é um governo humano que está à frente da igreja e das convenções. Então, quando se fala em igreja de Jesus Cristo, meus queridos, refere-se a mim e a você, que aguardamos a volta de Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja e temos consciência que enquanto não chegar este dia, nós estamos aqui exatamente para fazer o que ele fazia, para darmos sequência, continuidade ao seu ministério. Notem que ele preparou os 12, teve um que saiu fora, ficaram 11 e através destes, então, deu-se início à igreja primitiva e foi longe, porque eram homens que foram instruídos, que foram orientados na palavra de Deus, recebendo diretamente da fonte. Então, esses homens passaram, mas em todos os séculos, em todas as gerações, em todas as nações do mundo, sempre Deus teve homens fiéis testemunhas dele. Então, meus queridos, eu estou trazendo uma mensagem nesta tarde para todos nós refletirmos. Nós que somos pastores temos que ter responsabilidade com a obra que o Senhor confiou a nós. Nós temos que falar a verdade, doa quem doer, aceite quem quiser aceitar, não interessa. O que interessa é que o Senhor nos manda falar
E nós temos que falar, porque ele é que responsabiliza por todos os efeitos que estas palavras causarem na vida de cada um dos ouvintes. Então, estou aqui para falar em nome de Jesus Cristo a sua bendita palavra. Testemunhas de Jesus Cristo, esta é a igreja que o Senhor Deus quer. E como é esta igreja? Veja bem, Jesus preparou os 12 e antes dele voltar para o Pai, antes dele ascender aos céus, dele subir aos céus, ele deixou uma ordem, as suas últimas instruções para os seus discípulos. Primeiro ele mandou ir por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, depois mandou ir a todas as nações, ensinando-as a guardar os mandamentos que ele deixou. E agora nós vamos ter uma referência no livro de Atos, no capítulo 1 e o versículo de número 8, que aqui está a chave, aqui está realmente a base para o tema que nós escolhemos nesta tarde. Veja o que está escrito em Atos, capítulo 1 e o versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, por que testemunhas de Jesus Cristo? Porque é o que ele mandou, ele não pediu, ele mandou. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que era o lugar onde eles viviam, como em toda a Judéia. Jerusalém era a capital da Judéia. A Judéia era um estado, certo? Composta de outras cidades. Então ele diz, vocês vão começar aqui em Jerusalém, vão por toda a Judéia, cruzem as fronteiras, cheguem a Samaria e continue até os confins da terra. Então esta foi a ordem de Jesus Cristo para os seus discípulos. E nós somos discípulos dele, estamos aqui para fazer a sua obra, para continuarmos a obra que ele iniciou. Agora veja bem, foi para isto que ele nos salvou. O Senhor não nos tirou do mundo para nós ficarmos aqui sentadinhos, deitadinhos, acomodados, só esperando ele voltar para buscar a sua igreja. Não, ele nos salvou para sermos suas testemunhas. E o que é uma testemunha, meus queridos irmãos? Testemunhas é uma pessoa que vai dizer para os outros o que ele viu, o que ele ouviu, o que foi passado, como foi passado para ele. Então, ser testemunha de Jesus Cristo é dizer que ele é o Filho de Deus que encarnou, que morreu, que ressuscitou, que subiu para os céus, prometendo voltar para buscar a igreja. Isso é ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Ser testemunha dele é dizer que ele salva, que ele cura, que ele batiza com o Espírito Santo, que ele liberta das opressões do inimigo, das opressões do maligno, e ainda vai nos levar para viver com ele por toda a eternidade. Isso é ser testemunha. Testemunha de um acidente, testemunha de um crime. Vai comparecer diante do juiz, o juiz vai perguntar como foi, o que você viu? E ele vai dizer, foi assim, 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 assim. Então, isto é ser testemunha. Como testemunhas de Jesus Cristo, nós vamos dizer para o mundo que Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, é vida, vida e vida eterna. Então, isto é ser testemunha do Senhor. Então, é para isto mesmo que ele salvou. Agora, para ser testemunhas, tem que dar testemunho. Então, meus queridos, esse testemunho que nós temos que dar é tanto falando, no nosso caso, no contexto de nós, que somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, é tanto falou o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará, porque ele fez maravilhas, ele continua fazendo maravilhas, e ele fará obras grandes e extraordinárias por toda a eternidade. Estaremos juntos com ele na eternidade. Então o mundo precisa saber dessa verdade, porque muitos não servem ao Senhor porque não conhecem, não sabem. E por que não sabem? Porque nunca ninguém falou. Eu me lembro uma vez quando eu vivi uma experiência, quando estava num grupo de pessoas num determinado lugar, e de repente alguém deu uma bocejada e disse que não havia dormido aquela noite, que passou a noite em claro,
E eu falei, por quê? Ele falou, porque eu passei no velório de um primo meu. Eu falei, sorte sua. E ele falou, mas por quê? Eu falei, porque o teu primo, eu não sei como que ele partiu, mas você ainda está aqui, para você ainda tem chance. Ele falou, como assim? O que você quer dizer com isto? Eu falei, eu também não conheço você, não sei se você serve o Senhor Jesus Cristo ou não, mas quem partir para a eternidade sem ele vai para o inferno, quem partir com ele vai para o céu. Ele falou, rapaz, espera aí, eu quero saber melhor isso aqui, vamos aqui, vem cá que eu quero falar em particular com você. Conversamos e depois ele chorando, em lágrimas, ele me disse, olha, nunca ninguém me disse isso, nunca ninguém falou assim comigo. Então vocês vejam, meus queridos, que há pessoas que não querem mesmo, eles estão, como diz o ditado popular, estão carecas de tanto ouvir a pregação do Evangelho, de tanto receber explicações da palavra de Deus, mas não creem, não querem, ainda tem raiva de quem vai falar com eles. Mas existe aqueles também que não estão servindo o Senhor porque não sabem. Claro, nunca ninguém lhes disse, eles não têm como saber. Então essa é uma obrigação minha e tua de falarmos de Jesus Cristo, do amor de Jesus, do plano de Jesus e do desejo do coração do Senhor, que é salvar a todos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque o ímpio vai para o inferno, um lugar de tormento eterno. Não haverá trégua, não haverá apelação. Não pense que o camarada aí que quer viver na orgia, na bagunça, no oba-oba, no pensamento, não, chega lá, eu clamo pela misericórdia de Deus, ele é bom. Não, não, isso não existe. É muito bom conhecer a verdade, por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. É agora, meu querido, é nessa vida. Se fosse assim, Jesus Cristo não precisava ter se feito homem, ter se tornado homem, padecer como ele padeceu, tudo para resgatar a humanidade, tudo para poder integrar novamente, reconciliar a humanidade com Deus. Não precisava nada disto. Ele fez isto por quê? Para nos libertar da condenação eterna. Então, meus amados, nós temos que ser testemunhas do Senhor. Agora, uma coisa muito importante, como eu disse, muitas pessoas falam, mas pastor, eu não sei pregar, eu não consigo me comunicar. Ok, então você pode pregar o Evangelho de Cristo, você pode anunciar a obra de Deus com o seu exemplo de vida, demonstrando o teu caráter, um caráter transformado por Cristo, aprimorado a cada dia pelo Espírito Santo. As pessoas vão te ver, a maneira como você se porta em público, a maneira como você se porta no privado, no particular, e eles vão ver que existe uma coisa diferente na tua vida. Aí eles vão perguntar o que acontece, que eu sinto uma coisa tão boa em você, eu vejo que você tem paz, você tem luz, você passa uma coisa muito gostosa pra gente. O que é isso? Aí só tudo que você tem que dizer, isso aqui é Jesus Cristo, é a obra que ele fez na minha vida realmente. Antes eu vivia uma vida também toda desregrada, uma vida atribulada, uma vida perturbada, mas um dia alguém me falou de Jesus, eu criei e o recebi, eu o aceitei como meu Senhor e Salvador. Aí tudo se fez luz na minha vida, tudo se fez paz, tudo se fez amor. Então é por isso, meu querido, isso pode acontecer com você também. Você não gostaria de conhecer Jesus? Você não gostaria de ouvir a palavra de Deus? Olha, eu não tenho muita prática, eu não tenho muito conhecimento, mas se você quiser, eu posso falar com o nosso pastor, há outros pastores na igreja, outros obreiros, eu posso falar com qualquer um deles e convidá-los para nós fazer uma visita na tua casa, ou mesmo aqui em um comércio qualquer. Enquanto tomamos um café, você pode tirar as suas dúvidas fazendo pergunta, eles vão responder. Se nenhum dos obreiros tiver condição de vir, tem alguns irmãos lá que não são obreiros, mas conhecem bem a palavra, então eu vou convidar um deles para nós te ajudarmos. Você quer? Claro que sim. Ou então, não, eu não quero, só queria saber o que passa com você. Então, dependendo da resposta de cada um, você vai dar sequência na conversa ou se encerra por ali. Então, veja que o nosso caráter cristão é uma coisa muito bonita, muito importante, porque o que nós estamos vendo hoje nessa bagunça que entrou no meio da igreja
é o mau testemunho que isto está dando. Isto gera desconforto, meus queridos, na mente e no coração dos verdadeiros crentes. Daqueles que querem servir o Senhor em santidade, já está insuportável estar nesses cultos, porque não tem nada a ver, meus queridos irmãos. É show, tá mais para uma casa de show do que para uma igreja. É uma coisa terrível que está acontecendo. Então veja na questão do caráter, da formação do nosso caráter, o nosso caráter cristão é formado pela palavra de Deus. Nós lemos, nós meditamos e aplicamos a nossa vida. Então veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, os versículos 27, 28 e 29, olha o que ele diz aqui. Somente deveis portai-vos, isto fala de caráter, tá? Conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Aleluia! E em nada vos perturbeis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Meus irmãos, nós estamos chegando num ponto tão crítico que logo, por enquanto não, porque ainda estamos aí nas preliminares, mas daqui a pouco, no ritmo que estão indo as coisas, a igreja vai chegar num nível, com algumas exceções, entendam bem o que eu estou dizendo, estou me referindo a estas que não têm compromisso com o Senhor, não são igrejas do Senhor, mas são raras aquelas que ainda estão mantendo. Mas mesmo nestas igrejas que já se perderam, existem pessoas que são fiéis a Deus. Por isso que a palavra de Deus vem para nós nesta tarde, por isso que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever estas palavras para os filipenses, para a igreja que estava em Filipos, porque ficaram registradas no livro sagrado e hoje nós estamos aqui ministrando esta mesma palavra, porque Paulo ele é muito claro que nós devemos entender que o Evangelho, ele proporcionou em nós a obra não somente de crer, como também de padecer. Padecer é exatamente o que está acontecendo, porque daqui a pouco, meus irmãos, nós não caberemos nessas igrejas modernas. Nós não teremos a forma deles, aquela forma que faz reproduzir, não vai servir porque o nosso modelo é diferente. Então, ou vai quebrar, vai estragar, não vai sair nada que presta, porque nós não podemos ficar no meio deste povo. Então, que Deus te ajude a entender a palavra desta tarde. É para isso mesmo que eu estou aqui. Este programa, talvez ele vai terminar para que eu possa ter liberdade de ir mais longe ainda do que as ondas desta emissora possa alcançar. Mas Deus vai me levar com certeza para dizer essas verdades que têm que ser ditas, porque está uma bagunça, está um verdadeiro caos. A gente vê pelo Facebook cultos ao vivo, que eu falo, mas gente, culto a quem? Estão cultuando a quem? Quem é o Deus deste povo? Estão fazendo isso a troco de quê? Quer dizer, são pessoas que nem vão entrar no céu e ainda ficam impedindo muitos que querem entrar também, porque os incautos vêm e vão acreditar que essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não é. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja comprometida com a sua palavra, a igreja que obedece os seus mandamentos. Então, meus queridos irmãos, ser testemunhas de Jesus Cristo é sermos pessoas idôneas, pessoas corretas em todo o nosso viver, em tudo que fazemos, para que os homens vejam em nós verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe nesta tarde, que esta palavra possa realmente achar guarida nas mentes e nos corações. Então, primeira coisa para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo é termos o nosso caráter forjado
na sua palavra, tá bom? E o que acontece hoje, irmãos, também, é muita gente melindrosa, muita gente dodói na igreja, qualquer coisinha abandona a igreja, não quer mais saber de igreja. Então presta atenção do que Paulo falou, que com relação a Cristo nós não temos que somente crer nele, mas também padecer por ele. Padecer por ele é isso, mas é você sofrer para poder ser fiel ao Senhor. Mas se Deus te colocou num lugar desse, é para que você seja luz nas trevas. É para que você seja testemunha de Jesus no meio de um povo que não tem mais nada dele. É carne pura, é mundo puro, é mundanismo e coisas dessa natureza. Então você que é uma testemunha de Jesus, procura fazer a diferença aí neste lugar. Segundo ponto para nós sermos testemunhas de Jesus Cristo é sermos revestidos do Espírito Santo para testificarmos. Olha o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 4, dos versículos 7 ao 10. Diz assim: e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, veja, poder visível, né, que as autoridades viram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Isso é ser testemunha. É não ter medo, é não se acovardar, porque daqui para frente, irmãos, os covardes não aguentarão, não suportarão, porque do jeito que a coisa está indo, isso vai provocar uma perseguição à igreja, porque a igreja se tornou, entendam bem, pelo amor de Deus, o que eu estou dizendo, eu não estou me referindo à igreja de Cristo, eu estou me referindo a mercenários vestidos de ovelha, travestidos de ovelha, que estudaram, certo? Que se formaram para poderem ter o título de pastor, abriu uma igreja e arrebanhou ali um número de pessoas e estão enganando, alguns inclusive enganando multidões. E quem não conhece a palavra de Deus, quem come pela boca dos outros, não sabe se alimentar com a própria mão, essas pessoas vão sendo enganadas. A Bíblia diz que a igreja do fim seria uma igreja composta de pastores que enganariam o povo e o povo que enganaria o pastor. A palavra de Deus diz, enganando e sendo enganados. É um achando que é mais esperto que o outro e tudo um bando de otário, de idiota, que estão indo para o inferno pensando que vão para o céu com esta bagunça toda que estão fazendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, é a palavra de Deus, não sou eu, não é a minha opinião pessoal. É também por quê? Porque a minha opinião está de acordo com a palavra de Deus. Eu aprendi de homens tementes a Deus. Então, meus queridos, nós temos que entender que temos que ter o nosso caráter cristão formado na palavra de Deus. Temos que ser cheios do Espírito Santo, porque senão não suporta, senão não tem coragem de encarar. Veja que os apóstolos estavam aqui, sendo interrogados pelas autoridades, que fazia de tudo para bani-los, para impedir que eles pregassem. Só que, enquanto as autoridades os perseguiam, os açoitavam, os prendiam, Deus fazia milagres, porque através dos milagres era incontestável de que era obra de Deus. Então hoje está precisando também Deus levantar homens cheios do Espírito Santo, comprometidos com a palavra, com as verdades eternas, e que leve a palavra de Deus, que pregue a palavra de Deus como ela é realmente.
E vocês que estão sendo levados por este bando de maus obreiros, de pessoas que não têm temor de Deus, acordem para a vida, meus queridos. Acordem para a vida. É uma igreja em cada esquina, e se fosse uma igreja em cada esquina para ganhar almas para Jesus, seria uma bênção, seria uma grande bênção, mas infelizmente muitas dessas igrejas é um obreiro que não quer trabalhar, que não quer se virar, então ele ajunta meia dúzia para cuidar dele, para pagar o aluguel dele, para pagar um saláriozinho para ele, e aí ele vai tocando a vida. Meus queridos, é hora daqueles que são verdadeiros servos de Deus chorar aos pés do Senhor, clamar: Deus, socorre a tua igreja, Senhor, nos acuda, porque nós estamos no meio de mercenários travestidos de obreiros do Senhor. Senhor, não permita que aquele que usa de engano permaneça na congregação dos santos. Não deixa não, Senhor, não deixa. Então, meus queridos, para sermos testemunhas do Senhor, temos que pregar o Evangelho para quem não conhece a palavra de Deus. Temos que demonstrar através da nossa vida que o Evangelho transforma mesmo o mais vil pecador numa nova criatura. E temos que buscar o Senhor em oração, palavra e jejum para sermos cheios do Espírito Santo, e também temos que entender que seguir a Cristo requer renúncia. Irmãos, por isso que não dá para entender que este povo é um povo de Deus. Não dá, irmãos. Porque é um povo que abraçou tudo que o mundo oferece. O sistema que rege o mundo invadiu a igreja, quando deveria ser o contrário. A igreja tinha que influenciar o comportamento da sociedade. Por que estamos vivendo essa sociedade podre, em que as drogas estão ceifando multidões, em que a prostituição tem se tornado uma coisa comum? O que nem prostituta fazia 30, 40 anos atrás, hoje as menininhas de família fazem, e de graça. Aquilo que as prostitutas cobravam para fazer, as meninas hoje fazem de graça. Por quê? Porque é o sistema do mundo. E este sistema, ele está querendo influenciar a igreja do Senhor também. Então é necessário que vozes se levantam para pregar o verdadeiro evangelho, para que a igreja não entre por este caminho, não caia nessa trampa do inimigo. É necessário pregar este evangelho que transforma realmente a vida do pecador. Então, vida de renúncia. Veja o que está registrado no evangelho de Lucas, no capítulo 9, dos versículos 23 ao 25. E dizia a todos têm que ouvir as verdades, meus queridos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos anjos. Então, meus queridos, ainda existe muita gente que não se dobra diante de Baal. Há muita gente que tem temor de Deus e que estão lutando desesperadamente para que a igreja do Senhor não se contamine. Então, nós vamos ter que parar por aqui, porque o nosso tempo já venceu. Eu quero orar. Com esta oração, então, estaremos encerrando mais este programa, mas prometendo, na próxima terça-feira, se Deus permitir, nós voltaremos aqui para mais um programa, Projeto Multiplicação. Então nós vamos orar, para que Deus tenha compaixão, para que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Querido Deus, nós acabamos de ministrar a tua palavra, uma palavra difícil, Senhor. Nós sabemos que sim, mas é a tua palavra e é a verdade. Então o Senhor abençoa, Pai, que tudo vá bem, que tudo transcorra bem, para que todo aquele que prega a tua palavra com temor e tremor não sofra retaliações, não seja rejeitado, mas que cumpra com a tua vontade plenamente. Pai, perdoa todos aqueles que suplicam o teu perdão neste momento. Dá temor àqueles que estão bagunçando com a tua igreja, que haja temor e tremor e que haja uma transformação radical. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, chegamos então ao final de mais um programa,
prometendo, se Deus permitir, na próxima terça-feira, estarmos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.